Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de cinética, de espontaneidade cinética, e a gente dá continuidade então ao assunto da aula anterior, que é equilíbrio químico. Aqui novamente as principais referências que eu costumo utilizar, mas que, como eu disse para vocês, vocês podem pegar qualquer livro de química geral, né, que vai abordar o assunto equilíbrio químico e pode acompanhar de acordo com a facilidade que vocês têm com a linguagem de determinado autor. Eu estou sempre utilizando o Atkins e o Cotes para preparar as nossas aulas. Para relembrar, então, o que a gente viu na aula anterior, uma pequena parte, a gente viu que a gente deve escrever a expressão da constante de equilíbrio de uma reação em solução, né, ou em fase gasosa, da seguinte forma: nós multiplicamos os produtos, né, multiplicamos os produtos aqui no numerador, elevado aos seus coeficientes estequiométricos e dividimos pelo pela multiplicação dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos. Lembrem-se que esse colchete expressa, né, a concentração em mol por litro, e que a gente também pode usar a constante de equilíbrio na forma de Kc, que é essa quando a concentração é em mol por litro, ou Kp quando a gente utiliza as pressões parciais, por exemplo, na unidade utilizando atmosferas. Mas o importante frisar aqui é que essas concentrações que entram na constante de equilíbrio, como o nome já diz, são as concentrações no equilíbrio que a gente tem que utilizar. E a gente viu o exercício onde já eram dadas essas concentrações no equilíbrio. Então, aqui deu um resuminho, né? Que, de novo, para escrever a expressão da constante de equilíbrio, as espécies são expressas em mol por litro ou em atmosfera. E outra coisa importante, as concentrações de sólidos puros, líquidos puros e solventes não aparecem nas expressões da constante de equilíbrio. A gente também viu isso. Quem tiver dúvida ou tiver esquecido, volta lá na aula 1 e verifica esses casos aqui, tá bom? Onde algumas espécies não aparecem na expressão da constante de equilíbrio. Bom, então a nossa aula continua falando no que diz respeito à magnitude da constante de equilíbrio, ou seja, o que significa o valor obtido da constante de equilíbrio. Com o valor, a gente consegue dizer, por exemplo, se a reação favorece reagentes ou produtos. Então, vamos analisar alguns casos. Primeiro exemplo, se o valor do K for superior a 1, for acima de 1, como nesse sistema aqui, em que é a decomposição de ozônio, 2O3 dando 3O2, ozônio se decompondo em oxigênio. O valor da constante, vocês podem observar aqui, ó, 2,54 vezes 10 elevado a 12. Esse valor é muito alto. Esse valor significa que aqui no numerador nós temos um valor que o numerador então é a concentração de produtos, né? Uma concentração de produtos muito maior que a concentração de reagentes, no qual então a divisão dá um número muito grande. Então isso já acabei de responder. Se o valor da constante é muito alto, significa que a concentração de produtos é muito alta. Então, um valor de constante maior que 1, muito maior que 1, isso significa que essa reação favorece a formação de produtos. Então, sempre olhando a constante de equilíbrio, a gente vai conseguir dizer se essa constante, ou melhor, se essa reação favorece a formação de produtos ou a formação de reagentes. Já nesse outro caso, o valor da constante de equilíbrio é muito pequeno, 3,4 vezes 10 a menos 21. Então, significa que esse número é muito pequeno. E aí é justamente o contrário do que eu falei no slide anterior. Então, se K for inferior a 1, que é este caso, significa que a concentração de produtos no equilíbrio é muito pequena e a concentração de reagentes é muito grande. Então, para valores muito pequenos de K, nós podemos afirmar que a reação favorece
os reagentes. Então, em termos gerais, eu posso dizer o seguinte, porque você pode perguntar, mas quando que eu considero muito maior que 1 ou muito menor que 1? Então, a regra é mais ou menos a seguinte, qualquer número maior que 10 é considerado muito maior que 1. Então, se eu tenho uma constante que seja maior que 10, então 11, 12, enfim, qualquer número maior que 10 significa que essa constante é muito maior que 1 e, portanto, a gente pode dizer que favorece os produtos. Qualquer número menor que 0,1 é considerado muito menor que 1. Então, 0,01, 0,05, agora se for 0,2 a gente não pode dizer isso. Mas qualquer número menor que 0,1 a gente pode dizer que essa reação favorece os reagentes. Mais um exemplo, um terceiro exemplo, o valor da constante aqui é 5,10. 5,10, ele não é, o valor da constante não é maior que 10, lembra? Então, se ela não é maior que 10, ela pode ser considerada próxima de 1. Se ela é próxima de 1, significa que a concentração dos produtos no equilíbrio é próxima da concentração dos reagentes. Então, ou, nesse caso, o produto das concentrações, ou melhor, a multiplicação da concentração dos produtos é parecida com a multiplicação da concentração dos reagentes. Então, essa é uma reação em que ela não favorece nem reagentes nem produtos. Né? É uma reação em que a concentração de produtos e reagentes são próximas. Então, aqui só um esqueminha do que eu acabei de falar para vocês. Então, se K, a constante de equilíbrio, for muito maior que 1, os produtos predominam no sistema, né? Predominam no equilíbrio, e o equilíbrio encontra-se deslocado para a direita. Imagina então uma reação química onde tenha reagentes e produtos, a gente costuma dizer que o equilíbrio está deslocado para a direita, que é a formação de produtos. É isso que está escrito aqui. Se a constante for muito menor que 1, então, observando uma reação química, observando a representação de uma reação química, então os reagentes estão em maior quantidade no sistema do que os produtos. E aí, olhando a reação química, né, como a gente escreve a reação química, a gente diz que a reação está deslocada para a formação de reagentes, está deslocada para a esquerda. Então, quando eu disser a equação é mais deslocada para a direita, significa na formação de produtos. A equação é mais deslocada para a esquerda, significa na formação de reagentes. Tá ok? Tá bom. Então, até aqui, nós vimos como se escreve a constante de equilíbrio e o que ela significa, né? A magnitude dessa constante. Então, se ela tende, o valor da constante nos diz se no equilíbrio nós temos mais produtos ou mais reagentes. Agora, tem uma outra razão entre os produtos e reagentes que se chama quociente de reação, que é representado pela letra Q. Esse quociente de reação, ele é muito parecido com a constante de equilíbrio, a não ser pelo fato de que esse quociente de reação ele pode ser medido a qualquer momento por qualquer concentração, não precisa ser a concentração de equilíbrio. Então, por exemplo, eu posso pegar a concentração inicial de reagentes e produtos e colocar aqui no quociente Q e verificar qual é a tendência da reação. Por quê? Porque esse Q, o número que a gente obtiver, ele vai nos dizer se, para atingir o equilíbrio, a reação vai produzir mais reagentes ou mais produtos. Tanto que, quando estamos no equilíbrio, o valor do Q é igual ao valor do K. O valor do Q, na verdade, é a própria constante de equilíbrio, né? O valor de Q é o próprio constante de equilíbrio. E agora, em qualquer outro momento, antes do equilíbrio, calculando o valor de Q, ou seja ele utilizando concentrações em mol por litro ou utilizando unidades de pressão, claro, obviamente que a gente só vai comparar quando usar mol por litro, vamos comparar o Q com o Kc, e quando usar
unidades de pressão. Vamos comparar o Q com o Kp. Mas, enfim, ele vai nos dizer, como eu disse, antes de atingir o equilíbrio, se a reação tende, portanto, a produzir mais produto ou mais reagente para se chegar ao equilíbrio. Vamos ver aqui no próximo slide um esquema. Então, como que a gente vai comparar e determinar se a reação, para chegar no equilíbrio, ela vai produzir mais produto ou reagente? Por exemplo, se o valor do Q, se nós calcularmos Q e ele der um valor maior que a constante de equilíbrio, então a reação tende a formar reagentes. Nós estamos nesse caso aqui, ó. Então, primeiro vamos comparar o caso em que Q é igual à constante de equilíbrio, que é este. Né? Então, quando Q é igual à constante de equilíbrio, estamos no equilíbrio. Então, aí fica mais fácil para a gente entender. Portanto, se Q, o primeiro caso, se Q for maior que a constante de equilíbrio, então a reação tende a ir, digamos, para a esquerda, que é para formar mais reagente e chegar no equilíbrio. Agora, se o Q for menor que a constante de equilíbrio, este caso, o que vai acontecer é que a reação tende a ir para a direita, ou seja, vai formar produtos, né, quando ela vai para a direita, para chegar a essa condição aqui, que é a condição de equilíbrio. Então, se o Q é menor que a constante, ele tende a formar mais produtos para chegar aqui na condição de equilíbrio, ele tende a ir para a direita. Então, e é isso que a gente vai fazer no exercício. A gente pode pegar os valores iniciais e determinar o Q. E verificar em que condição o Q se encontra. Se ele é maior que a constante de equilíbrio, se ele é menor ou se ele é igual. Se nós encontrarmos que ele é igual, estamos exatamente no equilíbrio, estamos nas concentrações de equilíbrio. Em qualquer outro caso, aí a gente tem que determinar, a gente consegue prever o que vai acontecer com a reação. Ela ainda vai formar mais produtos para chegar ao equilíbrio, ela vai formar mais reagentes para chegar ao equilíbrio. Vamos fazer um exemplo prático do que eu acabei de falar, para vocês assimilarem melhor. Então, tá aqui, ó, qual informação K nos fornece, né? E vamos determinar o sentido de uma reação. Olha esse exemplo aqui. A constante de equilíbrio, Kc, da reação a seguir, a 430 graus, é 54,3. Então, esse é o valor da constante de equilíbrio nessa temperatura. Colocamos em um recipiente 1,98 mol por litro de HI, 0,243 mol de H2 e 0,146 mol de I2. Qual seria a direção da reação? Então, percebam que ele coloca no recipiente quantidades iniciais de reagentes e produto. E ele quer saber para onde que vai, para que direção vai o equilíbrio, se vai formar mais produtos ou mais reagentes. Muito bem, então com o enunciado do exercício, para a gente determinar para que lado a reação vai se dirigir, a gente precisa escrever, então, a expressão do Q, que é a mesma expressão que a constante de equilíbrio, só que a gente vai substituir os valores iniciais. Então, aqui fica HI ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Substituindo os dados, os valores iniciais dados pelo exercício, então, fica aqui 1,98 ao quadrado, dividido por 0,243 vezes 0,146. Essa conta dá o Q igual a 111. E também dado pelo exercício é que a constante é 54,3. Portanto, nós temos um valor de Q maior que o valor da constante de equilíbrio. Então aqui deixa eu melhorar, maior que a constante de equilíbrio. Ou seja, nós estamos exatamente nesse caso aqui, ó, em que o valor do Q é maior que a constante de equilíbrio. Significa dizer o quê? Significa dizer que tem mais produtos do que existiria se a reação estivesse em equilíbrio. Então, para se chegar ao equilíbrio, vai ser necessário formar mais reagentes. Então, a reação se desloca para a esquerda, como está mostrando aqui nessa seta, né? Para atingir essa situação de equilíbrio, é necessário diminuir
o valor de Q. E para diminuir o valor de Q, eu preciso aumentar a quantidade de reagentes no equilíbrio. Então, para se chegar ao equilíbrio, eu tenho, melhor dizendo, né? Para se chegar ao equilíbrio, eu preciso aumentar a quantidade de reagentes. Nessa condição em que nós estamos, as condições iniciais, se compararmos ao equilíbrio, então tem mais produto do que teria no equilíbrio, quando se chega ao equilíbrio. E a gente até comum se pensar assim, se a gente lembrar que no exercício ele coloca reagentes e também coloca produto inicialmente, né? Então já tem mais produto do que seria formado no equilíbrio. É isso, nesse caso, esse exercício, é isso que a gente pode concluir. Então a reação vai no sentido de formar mais reagentes. Muito bem, agora a gente vai começar um assunto um pouco diferente do que a gente tem visto, porque a gente vai começar a calcular concentrações no equilíbrio. A gente já fez isso lá atrás, na primeira aula, mas vocês vão perceber que tem uma pequena diferença. Ao ler o enunciado, eu vou falar para vocês qual é. Então, vamos lá. Exemplo número 1. A constante de equilíbrio, K igual a 55,64 para essa reação, foi determinada a 425 graus Celsius. Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um frasco de meio litro a 425 forem colocados a 425, quais são as concentrações de H2, I2 e HI quando o equilíbrio é atingido? Então, a primeira coisa, em relação ao que a gente aprendeu na aula número 1, lá na aula número 1, tinha uma das espécies, que era, no caso, um produto, ele dava qual era a concentração no equilíbrio. Aqui ele não deu nenhuma concentração no equilíbrio. Então, nós precisamos determinar todas. Né? É isso que o exercício está pedindo. Calcule as concentrações no equilíbrio. E aí, por onde é que a gente deve começar? Então, vamos lá. A nossa próxima a próxima parte do conteúdo para entender como que se faz isso aí. A gente começa sempre escrevendo a equação química, que está aqui, né? E a expressão para a constante de equilíbrio, para a gente saber, então, o que é que a gente precisa calcular. A gente precisa calcular as concentrações de HI, H2 e I2, porque a gente já sabe que o valor da constante, numa determinada temperatura, é de 55,64. Então, o primeiro passo é escrever a equação e escrever a expressão para essa reação. Ok. A segunda coisa, então, a fazer é construir a tabela de equilíbrio. A gente escreve a equação química aqui em cima, né, como vocês podem ver, e coloca a tabela imediatamente embaixo, onde as colunas representam cada um das espécies envolvidas. Então, nós temos uma coluna para H2, não é? Uma coluna para o I2 e outra para o HI. Muito bem. Agora, a gente pode escrever quais são as concentrações iniciais nessa tabela. Porém, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que ele diz no enunciado que o recipiente é de meio litro. Então, por exemplo, ele colocou 1 mol de H2 em meio litro. Lembrem-se que sempre na tabela é preciso escrever as concentrações em mol por litro. Então, eu preciso saber qual a quantidade que existirá em 1 litro. Esse valor é de 2 mols por litro. Então, aqui eu tenho 2 mols por litro de H2 e 2 mols por litro de I2. E como é a concentração inicial, está no começo da reação, eu tenho 0 mol de HI. Então, de novo, repito, é preciso tomar cuidado com o volume do recipiente, porque a gente precisa converter tudo sempre para mol por litro. Muito bem. Agora, diferente do que a gente tem visto, nós não temos nenhuma concentração aqui no equilíbrio. Como eu disse para vocês, num outro exercício que a gente fez, a gente tinha essa concentração aqui. E aí, por dedução e por estequiometria, nós achávamos os outros valores. Porém, aqui nós não temos nenhum. Né? E o que a gente faz quando não tem nenhum valor? Então, a gente usa
o recurso de uma variável. Então, por exemplo, eu posso dizer, o que eu consigo perceber aqui? Se eu não sei o quanto reagiu, por exemplo, aqui na linha da variação, né, na linha do durante, se eu não sei o quanto reagiu, eu posso chamar de x, não é isso? Tá aqui. Reagiu x mol de H2. Ora, mas a reação não é 1 para 1, H2 e I2? Então, isso significa que também, se reagiu x mol de H2, reagiu x mol de I2. Muito bem, ainda olhando a tabela, a linha do meio, se reagiu x mol de H2, como a reação é 1 de H2 para 2 de HI, então significa que vão ser formados 2 mols, 2x, desculpa, de HI. Então, aqui, olha, observando os sinais, eu sei então que vai reagir x, por isso aqui o sinal de menos. Aqui também reage x, porque é 1 para 1, então x para x, o sinal de menos. E aqui formam-se 2x, porque é 1 para 2. Então, e aqui o sinal de mais, porque está sendo formado o produto. Muito bem, se nós calcularmos fizermos essas subtrações e essa soma, nós teremos então, na linha do equilíbrio, esses valores, que vai ficar 2 menos x para H2, também 2 menos x para I2 e 2x para o HI. Então, agora a gente chegou, nós temos a variável x, em que a gente consegue determinar esses valores escrevendo uma equação matemática. O terceiro passo é, então, utilizar a expressão da constante de equilíbrio com os valores que nós obtivemos aqui na linha do equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, o valor que a gente tem do exercício é 55,64 e a expressão é HI ao quadrado dividido por H2 vezes a concentração de I2. Substituindo aqui o que a gente tem na última linha da tabela, então ficaria HI 2x ao quadrado dividido por 2 menos x vezes 2 menos x do I2. Isso aqui embaixo no numerador, é a mesma coisa que eu escrever 2 menos x ao quadrado, né? Então, a gente chega 55,64 é igual a essa expressão que está aqui. Como aqui está elevado ao quadrado em cima e embaixo, se eu tiro a raiz, eu posso tirar a raiz quadrada em cima e embaixo, e também, por um recurso matemático, também tiro a raiz quadrada desse número de 55,54, ou seja, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Então, eu chego aqui nesse valor, aqui nessa expressão, e aqui eu tenho uma função de primeiro grau, né, que a gente resolve no primeiro slide e obtém o valor para x. No slide anterior eu falei resolver no primeiro slide, mas é resolver no próximo, né, que é esse. Então, aqui eu multiplico esse 7,45, então eu multiplico agora em cruz, né, 7,45 vezes 2 menos x. Então, aqui, né, multiplico aqui desse jeito, e aqui é como se tivesse 1, não é? Multiplico em cruz. Então, fica 7,45 vezes 2 menos x é igual a 2x. Resolvendo tudo isso, eu chego que x é igual a 1,58. Então, esse é o valor obtido para x, não para a concentração. Nós obtivemos um valor para x. E a gente segue. Calculado o valor de x, a gente obteve pela tabela que a concentração de H2, assim como a concentração de I2 no equilíbrio, são iguais a 2 menos x. Então, agora, no lugar, eu substituo o x aqui por 1,58. Então, tem 2 menos 1,58, 0,42 mol por litro. E a concentração de HI, essa concentração, desculpa, de 0,42 é tanto para H2 quanto para I2, que elas são iguais, né? E a concentração de HI é o equivalente a 2x. Então, aqui, 2 vezes 1,58, 3,16 mol por litro. Então, são essas as concentrações no equilíbrio. Fica como exercício para vocês, só para vocês treinarem. Substituam agora esses valores
na expressão da constante de equilíbrio e verifiquem se dá o valor da constante de equilíbrio que foi dado pelo exercício. Façam isso e verifiquem. Esse é um modo de verificar se os cálculos estão certos. Vamos continuar com o segundo exemplo, muito parecido com o primeiro, mas preste atenção. Então, tem lá um sistema fechado, contém inicialmente 0,5 mol por litro de N2O4 a 25 graus Celsius. O valor de Kc nessa temperatura é 0,059. Quais são as concentrações no equilíbrio? Verifiquem que essa equação química é ainda mais simples que a anterior, mas não se enganem, os cálculos serão um pouquinho mais complicados. Mas ela é mais simples, ó, é N2O4 se decompondo em 2NO2. Bom, relembrando então os passos, a primeira coisa é escrever a equação química e a expressão da constante de equilíbrio para essa equação, que está aqui. E aí, o terceiro passo é escrever a tabela, que começa com a concentração inicial de 0,5 mol de N2O4 e 0 de NO2. Ele já dá em mol por litro a concentração, né? Então, não precisa levar em conta o volume, como a gente fez na outra, porque ele já dá como concentração. Muito bem, qual vai ser a variação? Que a gente não sabe, então vamos chamar de X, né? Como a gente fez da outra vez, então vai reagir X de N2O4 e vai formar 2X de NO2, por isso sinal de mais para NO2 e menos para N2O4. E no equilíbrio, teremos então 0,50 menos X e 2x, desculpa, 0,50 menos X para N2O4 e 2x para NO2. Na continuação, o valor dado, só relembrando, o valor dado para a constante de equilíbrio é 0,0059 para essa reação e substituindo os valores que a gente obteve na tabela, então a gente tem lá que é 2x aqui para NO2 e 0,5 menos x para N2O4. A diferença desse para o outro é que aqui nós não podemos tirar a raiz quadrada, porque aqui o denominador não é elevado ao quadrado. Então, aqui não há outra maneira de se resolver essa equação a não ser multiplicando 0,059 vezes 0,5 menos x. E tudo isso é igual a 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado. Muito bem. Feito isso, a gente agora tem que aplicar a distributiva e fazer 0,59 vezes 0,5 menos 0,059 vezes x, que está aqui, olha. Desculpa, está aqui, 0,029. E passa esse 4x e deixa esse 4x aqui desse lado. Depois a gente passa tudo para o outro lado para igualar a zero, até a gente obter, então, o que a gente chama de equação de segundo grau. A equação quadrática, que um dia na vida de vocês se perguntaram, eu nunca vou usar isso, para que eu vou usar isso? Então, apresento-lhes na aula de espontaneidade cinética a utilidade de uma equação de Bhaskara, da equação quadrática. Aqui, só para relembrar, quais são os termos. Então, essa equação é equivalente a essa equação geral, onde A é igual a 4, B é igual a 0,059, que é B que multiplica x, e o C, que é o termo independente, menos 0,0029. Para resolver a equação de Bhaskara, a gente tem que usar essa equação, para quem não se lembra, menos B mais ou menos raiz de delta, onde delta é B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Substituindo, então, na equação de Bhaskara os valores de A, B e C, nós chegamos a esse valor aqui para x, em que a gente vai ter duas raízes, né? Quando a gente somar esse 0,027, que saiu daqui dessa conta, e quando a gente subtrair, porque lembre-se, é uma equação de segundo grau, a equação de Bhaskara tem duas raízes, tem duas respostas, né? Porém, as respostas são 0,026 ou menos 0,028. E essa, então aqui 0,026,
e menos 0,028. Essa resposta, quimicamente falando, não tem o menor sentido, porque X é dado em mol por litro, então isso é concentração, e não existe concentração negativa. Então a gente já descarta essa resposta e trabalha apenas com a resposta positiva. Substituído nos valores que a gente tinha na tabela, temos então que a concentração de N2O4 é igual a 0,50 menos X, que é 0,50 menos 0,026, e isso dá 0,47 mol por litro. Enquanto que a concentração de NO2 é igual a 2X, e isso vai dar 2 vezes 0,026, que é igual a 0,052 mol por litro. Mas aí, então, agora, o que vocês perceberam é que esse aqui foi muito mais difícil de calcular, ou melhor, teve mais cálculo, né? Entramos até numa equação de segundo grau do que o primeiro exemplo. Isso porque a gente não conseguiu fazer uma simplificação tirando as raízes de ambos os lados da equação. Quando isso não acontece, não há outra forma, a gente cai numa equação de Bhaskara e precisa resolver, tá bom? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo da aula de hoje, e parecido com o anterior, porém aqui está escrito calculando a composição do equilíbrio, fazendo aproximações. Vamos ver o que isso significa. Então, olha lá. Considere a decomposição do I2, né, para a qual a constante de equilíbrio é 5,6 vezes 10 a menos 12 a 500 Kelvin, e a concentração inicial de I2 é 0,45 mol por litro. Quais são as concentrações do equilíbrio? Vejam vocês que essa constante aqui, o valor dela é muito baixo. Então, levando em conta aquilo que a gente já aprendeu na aula de hoje, a gente pode dizer que no equilíbrio vai ter muito pouco de produto, né? Porque a concentração, a constante é muito baixa. Isso significa que ela favorece muito pouco a formação de produtos no equilíbrio. Mas vamos lá tentar resolver o exercício. Então, a gente começa seguindo os 3 passos que sempre são aconselhados, né? Que é escrever a equação química e escrever a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. E, em terceiro passo, escrever a tabela. Mas esse aqui eu já peguei pronto, que estava no livro, então, que é a mesma tabela que nós montaríamos, mas eu estava aqui e aproveitei. Então, como vai ficar? 0,45 é a concentração inicial, e 0 é a concentração inicial do I, que é produto. Se a gente reage X do I2, então a gente vai formar 2X do I, que é iodo, né? O símbolo para iodo, né? Já que a reação é 1 para 2. Então, no equilíbrio, nós teremos 0,45 menos X de I2 e 2X de I. Muito bem, substituindo então na constante de equilíbrio, substituindo inclusive o valor da própria constante, que dado pelo exercício é 5,6 vezes 10 a menos 2, a gente fica que isso é igual a 2x quadrado sobre 0,45 menos x, que é a concentração do I2 no equilíbrio. Muito bem, nesse caso aqui, a gente também, fazendo as contas, fazendo todas as devidas multiplicações, etc., a gente também cai numa equação quadrática. Porém, prestem atenção, esse é um caso em que nós podemos fazer as aproximações, que são os casos onde a constante de equilíbrio é muito baixa. Como que a gente faz essa aproximação? Quando a gente faz essa aproximação? Quando a gente multiplica a constante de equilíbrio, quando a gente multiplicar a constante de equilíbrio por 100, e esse valor ainda for muito menor que a concentração inicial do reagente, então que a gente costuma chamar de A0, então a gente pode cortar o X do denominador, que é esse caso aqui, ó. Se eu fizer 100 vezes 5,6 vezes 10 a menos 12, isso vai dar 5,6 vezes 10 a menos 10, que é muito menor que 0,45. Muito menor. Então, aqui, nesse caso, eu posso eliminar o x do denominador. Quando eu faço isso, eu simplifico muito a equação, porque eu caio nisso aqui, ó. 5,6 vezes 10 a menos 12
é igual a 4x² sobre 0,45. Então, agora a gente resolve essa equação de uma forma muito mais fácil do que cair numa equação de Bhaskara. Porque eu passo multiplicando aqui, o valor que der aqui, deixa eu fazer aqui no cantinho, então, vou fazer aqui, vai ficar meio bagunçado esse slide, eu vou fazer aqui no canto, olha. Vai ficar 5,6 vezes 10 a menos 12 vezes 0,45 é igual a 4x². Para eu isolar o x², fica x² é igual a tudo isso, 10 a menos 12, vezes 0,45 dividido por 4. E depois o x é a raiz quadrada disso tudo, 5,6 vezes, eu não sei qual é o valor, depois vocês conferem, 0,45 dividido por 4. E isso aqui, obviamente, vai dar um valor negativo e um valor positivo, porque continua sendo uma equação de segundo grau, né? Só que incompleta, então ela tem duas raízes. A gente, como eu mostrei, joga fora o valor negativo e depois substitui os valores positivos aqui no x para, né, substituir os valores positivos aqui no x para achar o valor das concentrações no equilíbrio. Tá bom? Bom, então aqui, olha, tá a regra, né? Tá escrito de uma forma mais técnica que eu falei para vocês, mas então, quando a gente pode, quando é possível simplificar uma equação quadrática? Quando, então, em geral, quando K é aproximadamente 1 ou maior, a aproximação não pode ser feita. Então, para K, valores maiores que 1, não dá para fazer isso, não dá para simplificar. Vai cair numa equação quadrática e pronto. Mas se K é muito menor do que 1 e 100 vezes K é muito menor que o A0, então ele fala, você vai ver muitos casos no capítulo, a expressão aproximada, que é sem o x no denominador, resulta numa resposta aceitável. Aí ele diz assim, ó, se você não tiver certeza, em princípio, suponha que o x é pequeno e corta da equação. Em seguida, compare o valor aproximado de x com 1 a 0. Se x for igual ou menor que 10% de A, então da concentração inicial, então não há necessidade de resolver. Então, o que ele está dizendo? O x que nós encontramos ali, vou até colocar aqui para vocês, o x que a gente achou na equação, resolvendo a equação anterior, o x que eu resolvi deu x é igual, acho que 7,9 vezes 10 a menos 7. Esse valor também é 10% de 0,45, aqui, 10% disso é 0,00, não, desculpa, 0,45. Isso aqui é 10%. Ele está falando, se o valor de x que você encontrou foi muito menor que 10% da concentração inicial, então esse valor é muito menor que 0,045. Então, a sua aproximação também é válida. Então, são dois jeitos de olhar. Primeiro, você olha o valor da constante e faz 100 vezes a constante, se ela ainda for menor que a concentração inicial, você pode fazer a aproximação. Mas aí vamos supor que você não faça essa conta e simplesmente retire o x do denominador. Depois, o valor que você achar resolvendo a equação simplificada, você compara. Se ele for menor que 10% do valor de 0,45, então a sua aproximação também valeu. Tá bom? Olha como o x é baixo, o valor de x é muito baixo no exercício anterior. Lembre-se que eu falei para vocês que a constante era muito baixa, então ia formar muito pouco produto. Então, é o que acontece nesse caso quando a constante é bem, bem baixa. Para terminar, a gente tem então aqui o exercício para presença e para nota, mas antes eu quero dizer o seguinte, que se tudo ficou um pouco complicado, porque a gente usou a equação de Bhaskara que vocês ainda não, já esqueceram, ou enfim, teve gente ainda que não viu, acredito que não, mas enfim. Então procurem a gente, procurem os monitores, procurem a mim, para a gente tirar essas dúvidas, tentar sanar essas dúvidas, tá bom? E façam os exercícios com cuidado,
façam com atenção para não errarem sinal, essas coisas. Mas de qualquer forma eu sei que tem gente que está um pouco afastado faz um certo tempo e vai precisar rever isso. Mas de novo, nos procurem, tá bom? Para a gente poder sanar essas dúvidas aí. Então, olha só, esses exercícios vocês vão entregar para presença e nota. E eu vou ver, explicar para vocês. Ele é parecido com todos esses 3 últimos exemplos que a gente viu. E vocês aí vão ter que decidir se vão simplificar, fazer aproximação ou não. Tá bom? Então tá lá. Sob certas condições, o nitrogênio e o oxigênio reagem para formar o óxido de dinitrogênio, que é o N2O. Suponha que uma mistura de 0,482 mol de N2 e 0,933 mol de O2 seja transferida para um vaso de reação de volume 10 litros para formar N2O a 800 Kelvin. Nessa temperatura, K é igual a 3,2 vezes 10 a menos 28 para a reação. A reação está aqui e ele diz, calcule as concentrações da mistura de equilíbrio. Então, tem muitas coisinhas aí para prestar atenção. Lembrem-se, escrevam a equação química, escrevam a expressão da constante de equilíbrio e escrevam a tabela. Façam com muito cuidado e qualquer dúvida, de novo, procurem a mim e aos monitores, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.